Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É sempre uma alegria, né? Partilhar com vocês o Evangelho de Cristo Jesus. Mas eu confesso que pregar em casa é mais difícil. É tenso, fico nervosa. Mas graças a Deus por isso. Eu falo que até em qualquer lugar mesmo. O dia que eu vier segura, ou for segura para pregar, eu creio que não vai sair coisa boa não, vai ser um desastre, né? Vou estar confiando em mim mesmo. E maldito o homem que confia nele mesmo, né? Primeiramente, eu queria desejar à igreja, né, um novo ano com derramada graça de Deus e que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eu creio que nós vamos precisar desesperadamente ser cheios do Espírito Santo de Deus, né? Nós temos visto que a nação, né, o pastor Paulo até expressou muito bem no devocional do jornalzinho, a nação está com muita expectativa nesse novo governo, mas ao mesmo tempo, né, em contrapartida, eu também tenho uma percepção que as dores emocionais vão aumentar muito também, né, porque o dinheiro não vai solucionar aquilo que só Cristo, só o Evangelho pode fazer em nossas vidas. Então, que nós possamos ter muito cuidado, né, nesse cenário e buscar mesmo de Deus, não acomodar-se, né, com as mudanças boas que virão. E que nós não venhamos ser pessoas cheias de expectativas. As expectativas, elas procedem das nossas ansiedades. As expectativas, elas procedem dos nossos apetites, dos nossos desejos, das nossas vontades. E isso é um perigo, irmãos, porque tudo em nós está corrompido. Nós que possamos viver na perspectiva de uma só convicção, que nós temos um Pai, e esse Pai já nos deu tudo. Essa é a convicção que nós temos que viver nela. O Pai já nos deu tudo. Nós temos um Pai que já providenciou o alimento antes da fome, queridos. Nós podemos ver isso na revelação da própria ordem da sua criação. A fome veio depois, né? Quando Deus formou aí, fez os animais, fez o homem, aí veio a fome, mas o alimento já tinha sido providenciado. Da mesma forma é em nossas vidas. Essa é a perspectiva que temos que viver, livre de expectativas. Nem em Deus nós podemos colocar expectativas, porque Deus não vai suprir expectativas nossas. Deus está compromissado e quer e prometeu suprir nossas necessidades, não expectativas. Então que já possamos buscar de Deus cura para essa ansiedade. Essa ansiedade, esse excesso de preocupação que vai acontecer, né, com o amanhã, com o nosso amanhã. Mas lembre-se disso, queridos. Deus como Pai, Ele não permite que seu filho nenhum, passe por qualquer adversidade, sem que antes já tenha providenciado o recurso para vencer. É nesse Pai que nós precisamos descansar. E eu tenho sido ministrada por uma série de estudos, e eu falo que Deus ele tem feito alguns depósitos nas nossas vidas, na minha vida do Arison, para perseverar na missão que Ele confiou a nós. Deus não confia em nós, queridos. Nós não somos confiáveis. E Jesus deu exemplo disso, né? Jesus não confiava em nós. Jesus nunca teve expectativa em nós. Jesus nunca foi motivado em fazer alguma coisa pela resposta ou reação que íamos ter. Se fosse assim, Jesus seria um homem frustrado, decepcionado. Mas Jesus nunca se decepcionou. Ele nunca se frustrou, porque Ele nunca viveu de expectativas. Lá em João 2 vai dizer que Jesus não confiava em nós, porque Ele conhecia a natureza humana. Assim também nós, queridos, temos que aprender isso. Não confiarmos nem em nós e nem no outro.
É isso que tem gerado muitas frustrações, muitas decepções. Esquecemos que nós somos decepcionantes. Nós não somos confiáveis. Nós vamos frustrar. Mas nós podemos fazer como Cristo também fez. Jesus confiou a nós os seus dons, o seu amor, confiou a nós o seu reino. E assim nós também temos que fazer. Então Deus confiou a nós uma missão. E quando o Atos falou que ia ministrar um pouco do testemunho dele, eu não comentei o que eu ia ministrar na palavra, que Deus tinha colocado em meu coração para a gente. E é isso que o Senhor faz com Ares e tem feito, né, com muitos. A síndrome do pânico veio para limpar os medos do Ares, veio para trazer para ele coragem de enfrentamento das verdades sobre ele, que ele deve enfrentar e que todos nós devemos enfrentar. E ansiedade e paternidade têm sido ministrações que têm falado muito no meu coração, porque o chamamento de Deus para nós está muito ligado à alma humana, né? Não sou psicóloga, não fiz nenhum curso dentro dessa área, mas trabalhamos muito com pessoas. Até mesmo, né, a profissão que o Senhor me deu por 14 anos, né, eu ministrei mulheres dentro de um salão de beleza, né, e um salão bem diferenciado. Eu ficava sozinha, né, eram salas separadas, e eu creio que foi uma estratégia de Deus isso também. E Deus me deu ali um campo missionário. E eu vi muito, né, e tenho ouvido muito, né, por onde nós temos passado e pessoas que nós temos aconselhado e nós temos vivido o vale delas. Então, cada vez mais eu vou compreendendo esse projeto de Deus, né, na nossa vida. A permissão do câncer cerebral, né, o pior câncer, né, da família dos cânceres cerebrais, o pior. E uma jornada aí que já vai para quase 15 anos, queridos. Né, muitos já conhecem meu testemunho, mas testemunho que gerou dor, medo, pavor, até que eu chegasse num ponto que eu compreendesse e descansasse em Deus, né, na sua soberania, naquilo que Ele permite. E o Deus da cura não curar, não me curar. Ainda sendo Ele, continua sendo, porque Deus não muda. Ele vai continuar sendo Deus de cura. Mas o que Ele foi fazendo na minha vida, hoje eu entendo como uma responsabilidade minha para que seja feito através. Aquilo que eu tenho recebido e tenho aprendido. Que as curas que Deus quer fazer em nós são muito mais profundas do que curas físicas, queridos. Muito mais profundas, vai muito além de curar um câncer. Mas curar a alma. Então eu passei por processos de cura na minha alma. Deus curou muitos cânceres dentro da minha alma. Havia muitas enfermidades, mas que eu não conseguia ver. Meus olhos não foram desvendados. Então, o mecanismo que Deus usou na minha vida, eu falo que o câncer tem me curado. O mecanismo que Deus usou foi uma doença grave, que tem limpado o meu coração e tem me ensinado a viver um dia por vez, um dia de cada vez. Para a igreja, para muitos que não sabem, 2 cânceres foram extirpados, de cabeça aberta. Só que antes do segundo ser, Deus havia mostrado que haveria o terceiro e que o terceiro ia ficar. E veio o terceiro mesmo. 1 ano e 11 meses depois veio o terceiro e cumpriu o que Deus havia revelado. E ele ficou, queridos. E viver para contar a história dói também. Ver pessoas partindo antes da gente dói muito. Mas cada ano que se avança, eu vou vendo o quão entrelaçado está, a missão e o chamamento de Deus, com toda a dor que vem a trazer, em pregar o Evangelho, porque só o Evangelho pode curar a nossa alma. É só a palavra de Cristo pode curar a nossa alma, queridos. E que nós sejamos curados, amados. A partir desse ano, desse dia, que nós possamos enfrentar, sem medo da dor,
as verdades que há em nós. Então, dentro dessa ministração que eu recebi e queimou o meu coração, é que eu quero transmitir para vocês da minha forma, da minha maneira, dentro da palavra de Deus, que foi o encontro, né, daquilo que nós temos vivido. E eu quero passar isso para vocês com as minhas limitações, e que a despeito de mim, né, a despeito de mim, que apesar de mim, você possa ser curado, né, pela palavra de Deus, que você não saia daqui da forma que você entrou, que o Senhor possa tocar no teu coração de uma forma que venha queimar, e que venha doer, que venha ser desconfortável essa cadeira para você. Porque o Evangelho tem poder para fazer isso, né? O Evangelho não é para nos deixar felizes, satisfeitos, né, quando estamos ouvindo a palavra de Deus, mas nos trazer dor, tristeza, porque é a tristeza que vem de Deus que nos traz o arrependimento, que possamos sair dessa inércia, dessa apatia, né, por falta de quebrantamento. Que haja quebrantamento nesta igreja, que haja avivamento em nossas vidas, que haja uma reforma em nossas mentes. E eu gostaria que vocês abrissem Mateus capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus, nós vamos ler o versículo 22 e o 23. Amém? 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? E nós falamos aí agora, né, da questão de finanças, de expectativas da questão financeira, e como uma coisa está ligada à outra, e Jesus colocou esses dois versículos juntos, né? O 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, logo depois desse, né? Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Amados, quando o pecado ele entra, né, em Adão, o pecado traz uma série de desastres, né? Ele traz consigo a morte, né? Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Esse salário vai ser depositado. Mas junto com o pecado, né, junto com a morte, o pecado traz também todo tipo de dores. Todo o tipo de dor. E eu tenho meditado muito nisso. E é da nossa natureza humana fugir da dor. Não enfrentar a dor. Em qualquer circunstância que nós viermos correr o risco de sofrer a dor, nós vamos fugir dela. É a natureza de Adão dentro de nós. É por isso que nós vamos ver na revelação da palavra, mesmo com todo o impacto grave que o pecado trouxe, o Senhor nos revela Jesus como filho do homem, não só como filho de Deus, mas como filho do homem, para que nós possamos compreender que a estatura, que há um padrão, há uma medida perfeita para nós, como filhos, como filhas, que é sermos como Jesus. Então há um apelo nas Escrituras que nós olhemos para Jesus e temos nele o propósito de Deus para cada um de nós.
E todo o projeto de Deus consiste em nos transformar em Cristo, até que Cristo seja formado em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória para esse mundo, para as nossas famílias, aonde estivermos. Mas quanto mais nós olhamos para a humanidade de Jesus, quanto mais nós observamos, quanto mais nós lemos, quanto mais nós estudamos, quanto mais nos aproximamos, mais perto chegamos, mais nós vamos vendo as imperfeições que há em nós. Mais nós vamos vendo que aquilo que Deus quer para cada um de nós está muito longe. E por isso fugimos. Porque sabemos que este propósito, esse projeto de Deus dói, traz dor. Porque Jesus vai nos ensinar que para construirmos, para estarmos no centro da vontade de Deus, nós vamos precisar, nós devemos nos submeter a um projeto. Houve um projeto, houve um concílio. Houve um concílio na Trindade sobre eu e você, amados. Davi entendeu muito isso no Salmo 139. Ele sabe que houve um projeto. Os nossos dias foram escritos. Há um projeto. É loucura, queridos, continuar a nossa vida fugindo desse projeto. O projeto é construir em Cristo a nossa vida. A nossa rocha é Cristo. Lucas 6 vai dizer, Jesus vai dizer que um homem prudente cavou fundo para construir uma casa. Cavou até encontrar a rocha. Cavou fundo até encontrar a rocha. E o outro construiu, mas não cavou fundo. E quando vieram as tempestades, soprou aquela casa com o vento, com a força de um vento impetuoso, a casa caiu. Mas cavar fundo dói. Cavar fundo fala de vermos em nós as nossas mazelas, tirarmos as nossas máscaras e nos aprofundarmos em Cristo, pedindo a Deus que seja formado Cristo em nós. Há uma coisa muito interessante, até comentei com a Marília, acho que o Salmo 92, se eu não me engano agora, Deus nos compara aos cedros do Líbano, e há uma característica muito linda nos cedros do Líbano. É uma árvore que quando ela ganha realmente força e cresce, a vida dela, a sobrevida dela vai de 1.000 a 3.000 anos. Mas tem um processo antes, amados. É por isso que o Senhor compara os seus filhos com os cedros do Líbano. Durante 3 anos dessa planta, por 3 anos, queridos, ela cresce 1,5 centímetro para fora. Insignificante. Um crescimento parece que insignificante, né? Mas tem algo acontecendo bem fundo. Essa plantinha no exterior, ela está crescendo para baixo. Mais de 1,5 metro, ela vai crescendo. Ela só para de crescer em secreto para baixo, cavando fundo. Ela só para de crescer quando ela encontra a rocha. Quando ela encontra a rocha, as raízes dela abraçam a rocha. Aí ela desenvolve. E ela cresce, queridos. Ela cresce muito. Ela tem capacidade depois para enfrentamento e suportar qualquer coisa. Então Cristo é o nosso espelho, amados. Cristo é o padrão. É loucura. Jesus fala que é louco, é insano, é tolo insistir na sua vida sem o projeto. Amados, com projeto, você tem engenheiro aqui, com projeto já é difícil.
Imagina construir uma casa, um prédio, sem um projeto. Tem um exemplo, eu ouvindo uma vez um engenheiro falando que nos litorais é muito comum isso, né? Para que acabe rápido um edifício, né? Nós podemos ver que, comparar aí 2 edifícios frente à praia, os 2 estão construídos sobre a terra. Mas muitos edifícios hoje estão condenados, porque não cavaram fundo, não estão alicerçados, estão condenados. É loucura, é loucura. E a gente tem medo. O problema é que a gente tem medo do projeto de Deus na nossa vida. E pode parecer assombroso mesmo, como foi para mim. É assombroso. Eu pego a minha história de trás para frente hoje, eu vejo ela pronta. Mas viver os processos doeu muito. Trouxe muito medo. Porque descortinou muitas verdades que eu não quis enfrentar. Trouxe à luz muitos cânceres que eu nem sabia. Então nós temos medo. E nós insistimos em achar que Deus não vai saber escolher um projeto para mim. Então nós vamos fazer do nosso jeito mesmo. Vai dar errado, amado. Vai cair a tua casa. Vai cair. E vai cair, pode ser uma coisa certa. Sem o projeto de Deus, vai desmoronar. Pode ser um edifício. Você pode ter construído um castelo, querido. Vai desmoronar, é uma fantasia. É uma ilusão. Amados, Deus não tem. E Deus não está aqui para solucionar nossos problemas, para resolver situações nossas, para mudar as coisas em nossa volta. Deus não muda. Deus não sabe mudar, Ele é imutável. É muito clara pela palavra de Deus que Deus, Ele transforma. Mas Ele não vai transformar situações. Ele vai transformar é você, é a minha mente, a sua mente. É a renovação da nossa mente, para que transformados nós saibamos lidar com as nossas situações. E nós, a partir de nós, elas são transformadas. Assim acontece em qualquer área da sua vida. Então, quanto mais nós procrastinarmos, quanto mais nós não queremos enfrentar o que precisa ser transformado, quanto mais adiarmos isso, mais iremos recuar, não iremos avançar, não vamos alcançar o que Cristo tem para nós. Foi tema de um dos anos aqui da IPC, Efésios 4, até que cheguemos todos à maturidade de Cristo Jesus. É muito claro as Escrituras, amados. Há um projeto, há um propósito. Quanto mais fugirmos disso, mais vamos sofrer, mais vai doer. A palavra que nós lemos, nós somos tentados em pensar que os olhos bons e corpo luminoso se refere a pessoas boas, pessoas que praticam coisas boas, pessoas respeitosas, pessoas mansas, e que olhos maus têm a ver com pessoas grossas, severas, perversas. Amados, não tem nada a ver com isso. E essa revelação tem trazido para mim muita cura nas minhas reações, nas minhas atitudes. Porque os olhos, amados, os olhos, a lâmpada do corpo são os olhos. Os olhos falam da nossa mente. Está ligado ao nosso psique, à nossa mente. Se a nossa mente for de Cristo, se a nossa mente for de Cristo, todo o nosso corpo terá luz. Nossos afetos, relacionamentos, fala do nosso coração e a nossa vontade. Mente, afeto, vontade. É tudo isso, essa é a nossa alma. Mente, afeto, vontade.
Esse é eu e você. Tudo isso está corrompido em nós. Toda vez que agirmos com a nossa mente, esses são os olhos maus. Então, os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas reações, as nossas atitudes serão trevas. Toda vez que eu enxergar, toda vez que eu olhar para uma situação, para uma pessoa, com os olhos da Maristela, o risco daquilo ser trevas, em todos os sentidos, é 100%. Porque não há nada de bom em nós. Nada. Por isso que o Espírito Santo vai insistir na obra que Ele tem feito em nós, que é formar Cristo em nós. Paulo disse aos Gálatas que estavam sofrendo dores de parto de novo, porque ele havia pregado o evangelho puro, genuíno. Aí veio uma turma e debandou com aqueles que já tinham ouvido a palavra de Deus e começaram a colocar fermento naquela palavra. E Paulo disse que se viesse um anjo pregando outro evangelho, que não existe outro que não fosse Jesus Cristo crucificado, esse anjo seria maldito. E ele disse que estava sofrendo dores de parto, para que o evangelho de Cristo fosse formado em nós. Romanos 8, 28, tão conhecido, né? Mas nós estamos tão intoxicados pela nossa alma, pela falta de renovação da nossa mente, tão intoxicados, que nós lemos até os textos bíblicos de acordo com nossos apetites, com nossas expectativas, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o teu propósito. E qual que é o bem, queridos? No contexto desse texto, até que sejamos a imagem de Cristo. Esse é o bem. E tudo vai cooperar. Tudo. Morte, vida, doença, saúde, alegria, tristeza, tragédia, vitória. Não importa. Deus vai desperdiçar nada. Tudo vai cooperar. Até que os teus olhos se tornem bons olhos. Até que a tua alma seja curada. Há uma doença em nós, amados. E quanto mais Deus me dá vida para viver, mais eu vou vendo que Deus fez dentro do projeto dele para nossas vidas, a minha vida. Deus fez algo muito lindo, terrível, uma antítese, né? Um câncer físico com um câncer da alma. É por isso que Deus tem me atraído tanto para a alma humana, porque a alma é eterna. A alma é eu e você. Estamos corrompidos, amados. A nossa mente, os nossos afetos e a nossa vontade precisam ser curados. A nossa alma precisa ser curada. E há um câncer na nossa alma e ela se chama pecado. Esse câncer se chama pecado. E eu gosto de dar umas alfinetadas nos religiosos, porque o religioso é como aquele jovem rico que guarda toda a lei moral e pensa ter salvação, e pensa estar salvo, porque é bonzinho, tem bom comportamento. Mas pecado, querida, é qualquer coisa que eu esteja fazendo fora da vontade de Deus. Pecado é quando eu estou fora do projeto de Deus. Eu estou pecando quando eu não me submeto ao projeto, ao propósito de Deus para a minha vida. Isto é pecado. Essa é a doença da nossa alma, é insistir em viver segundo os nossos padrões, segundo o nosso estilo de vida, pensando que Deus está aprovando, porque eu estou vindo ao culto, eu sou dizimista, eu tenho dons, eu tenho talentos. Isso não é aprovação. Deus não está nos aprovando porque estamos servindo ao reino
colocando os nossos dons e talentos a serviço do reino. Deus não está nos aprovando assim. Estamos sendo aprovados é quando nos submetemos à vontade de Deus, é quando a nossa vontade se submete à vontade de Deus, é quando eu morro todos os dias, é quando eu peço a Deus, eu clamo a Deus, suplico a Deus em todo o tempo, para que em tudo que eu fizer eu faça com bons olhos. Isso na prática, amados, tem um efeito tão maravilhoso. Eu sou um imã de dependentes emocionais. Então quem já viveu isso aí sabe a tragédia disso no final. Até eu descobrir isso, que eu atraía dependente emocional, eu sofri muito. E quando eu percebia o grau que estava a pessoa dentro das nossas vidas, fazendo de você o Deus delas, sugando toda a energia que você tem, dificultando o relacionamento dentro da sua casa. Quando Deus depositou na minha vida conhecimento sobre isso, quando eu despertei para isso, eu estava dentro de um contexto de dependência emocional. E quando chega a tal ponto, é romper, não tem o que fazer, é romper. E quando rompe, quem já passou por isso sabe que o amor, a obsessão daquela pessoa vai virar ódio por você. Aí vem os ataques, aí vem as calúnias, aí vem as difamações. É muito sofrido. As pessoas estão muito adoecidas. Então, quando nós atraímos pessoas cancerosas, nós devemos ter todo o discernimento para cercar essa pessoa de toda a bajulação e levar essa pessoa para Cristo o mais rápido possível e perceber se ela quer você ou se ela quer Jesus. Discernir isso rápido, senão nós vamos fomentar uma doença e nós vamos ser responsáveis depois por isso, o que me levou a pedir perdão. E depois de 2 anos, depois de um barulho, de uma tormenta, ao romper uma dependência emocional, eu vi que havia ainda traumas, porque essa pessoa, ela me ofendeu muito. Eu me fiz ofensível. Eu me coloquei numa posição de ser ofendida, porque até isso somos nós. Porque se os nossos olhos forem maus, vamos frustrar, nós vamos decepcionar, nós vamos ser pessoas ofensivas, vamos sentir humilhados, nós vamos sentir traídos. Tudo isso é porque os nossos olhos são maus. Mas quando nós passamos a entender que com os bons olhos eu vou reagir como Cristo, eu vou pensar como Cristo, vou falar como Cristo, tudo é transformado. E essa pessoa me procura justamente pelo meio que onde ela mais me afetou, pelo WhatsApp. E quando eu vejo que havia áudios dessa pessoa, eu pensei, ixi, lá vem mais bomba, lá vem mais dor, lá vem mais ferida. Aí o Espírito Santo na hora me despertou, os seus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz, pode abrir e ouvir. Amados, antes de fazer isso, eu orei. Falei, Senhor, que a minha mente seja de Cristo. Me dê tudo de Cristo agora. Os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Que eu possa ouvir essa pessoa. Oh, amados, que coisa maravilhosa. Que coisa linda ver o outro que te causou dor, que te ofendeu, que te humilhou, que caluniou. Ver com os olhos de Cristo. Tudo muda. E funciona, amados. Traz cura. Eu e Yas estamos orando por um rapaz que entrou na nossa casa e levou o que não deveria ter levado. Nós temos orado por ele com a mente de Cristo, com os bons olhos. E temos orado todos os dias por ele, que provavelmente é um afastado de uma igreja evangélica.
Quem visita aí cadeias, né, prisões, ou já lidou com pessoas, né, na rua, que deixaram tudo por causa do crack, estão na rua, 99% são filhos de evangélicos, queridos. São crianças que nasceram em igrejas. E eu não sei se é uma revelação, se é uma percepção que eu e Yaros tivemos, que esse rapaz é filho de crente, deve ter nome de crente ainda. Nós estamos esperando um milagre, né? Nós estamos pedindo a Deus que Ele mesmo devolva. Tudo muda, amados. Vocês podem abrir aí Salmo 34, 5 e o 36, 9. Olha que coisa maravilhosa. Olhar para Jesus, a natureza humana dele, perfeita, santo, equilibrado. Os olhos de Jesus nunca se distraíram, amados. Os nossos olhos são distraídos. Os afetos de Jesus nunca se desequilibraram e nós somos desequilibrados. Uma hora estamos bem, outra hora estamos mal, uma hora amamos aquela pessoa, outra hora odiamos aquela pessoa. A vontade de Jesus nunca foi descompensada. Ele era firme no propósito que ele tinha para cumprir. Esse é o padrão. Jesus Cristo, ele é o padrão para cada um de nós. E o 34, 5. O que está dizendo aí, Ronaldo? Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplai e sereis iluminados. Olhai para Jesus e tereis luz em vós. E o 36, 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a nossa luz. Só nesse texto aí, amado, há uma profundidade tão grande. Aqui já está dizendo que há duas verdades. Quando eu olho para Jesus, quando eu vejo a luz de Jesus, eu vejo a minha luz. Aí eu vejo as trevas que em mim há. Quanto mais me aproximo da luz, mais eu vejo as minhas imperfeições, mais eu vejo as minhas mazelas, mais eu vejo a minha doença. E dói, amados, dói. O pecado trouxe, amados, tanta sorte e dor, tanto tipo de dor. E nós só seremos curados no enfrentamento. Nós temos que lidar com dor física. Quem lida com dor crônica, ou quem lida com dores, eventualmente, sabe que é muito difícil. É muito difícil. A gente tem lidado com pessoas com fibromialgias que sofrem a duras penas, ou tantas outras dores tão difíceis de lidar. Meu caso, muitos já sabem, a dor de cabeça, a minha dor neural, no abrir da minha cabeça desde a primeira vez. O que causa a minha dor não é o tumor, nunca foi o câncer, mas foram os cortes que eu levei. Há nervos cortados, então queima, é uma dor que pressiona, uma dor que queima, e é difícil lidar com a dor, se não tiver bons olhos. Já me peguei lidando com a dor com os olhos da Maristela, é pedir para morrer. A gente não quer enfrentar, não tem como enfrentar, é difícil o enfrentamento dessa verdade. E 15 anos, não tem um dia que você não durma com dor e acorde com dor. E para eu não ter pretexto nenhum, Deus tira a dor quando estou pregando. Ele é terrível, né?
Não tem jeito de escapar. Para onde iremos nós, né? Ele nos vê, Ele nos acha. Não adianta esconder dele. Seus olhos são como chamas de fogo. Não há pretexto. Vai acontecer. Deus vai te transformar. De um jeito ou de outro, essa transformação vai acontecer, está acontecendo na tua vida. E Ele vai forçar o bem em você. E Ele força o bem de várias maneiras. Na minha vida, a dor ficou para o espinho da carne. E eu fui vendo que a dor, qualquer tipo de dor, está atrelada à obediência. E eu não tinha percebido isso. Vocês podem estar bem em Hebreus, tem um texto maravilhoso nele, que a dor está atrelada à obediência. Hebreus capítulo 5, pode deixar aberto aí. E em 2008, tratando lá em São Paulo, o terceiro câncer, ele cercou as 2 cavitações cirúrgicas, os buracos ficaram limpos, né, como Deus havia realmente falado que iam ficar. Os 2 extirpados não iam voltar, mas que haveria o terceiro ia ficar. Então, em 2008 isso acontece, né? Estou em São Paulo. Em São Paulo eu sofro ali muitas batalhas, muita dor emocional, muita dor espiritual, porque os meus olhos começam a ser desvendados para o mundo que havia ao meu redor, e Deus começa a me despertar que toda pessoa que eu estava vendo, olhando, era uma alma, e almas são eternas. E que eu vivesse meu dia como se fosse o último dia da minha vida, colocando as minhas forças, a minha energia e tudo que Deus me desse em favor de salvação de vidas. Amados, e essa experiência foi tão maravilhosa que eu quase não preguei em São Paulo. Eu comecei a viver algo na minha vida que Deus quer para as nossas vidas. Não é o testemunho que eu dou. A chamada para as nossas vidas é que sejamos testemunhas vivas da verdade de Cristo Jesus. Quase você não vai precisar de palavras, amados. Mas são as suas atitudes, as suas reações. Se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Francisco de Assis, eu gosto muito dessa citação, cito ela no meu livro. Pregue sempre o Evangelho. Se necessário, use as palavras. Amado, tem pregação demais. Palavra que mais tem, você abre o WhatsApp todo dia, tem um monte de devocional. Um monte de vídeo, um monte de gente falando. Palavra tem demais. Mas e testemunhas vivas? Porque Cristo em nós que é a esperança da glória. É aquilo que fazemos, é aquilo que somos, é que vai trazer fruto para esse reino. Então, dentro de muitas batalhas que eu sofri, uma foi muito violenta, né, que eu dei vontade de vir para casa e parar o tratamento. E foi terrível isso, eu conto isso no meu livro. E à noite um pastor esteve na casa da minha prima, onde eu estava hospedado, foram 2 meses lá, em São Paulo. E esse pastor, sem saber do que havia acontecido, Deus usa aquela vida para falar comigo. Deus disse assim: filha, eu te levei ao vale hoje. Eu quero que você ouça somente a minha voz, porque sou eu que estou em comando. Eu deixei de ouvir a voz do Senhor. E isso trouxe uma confusão na minha mente, a ponto de desistir de tudo, até da minha própria vida. A nossa vigilância tem que ser direta, amados. 24 horas vigilantes, porque o diabo é sutil. Ele pode tentar te destruir dentro de um consultório de um médico. Assim ele fez. E eu saí da Santa Casa, não tinha nada a ver com câncer, fui tratar outra coisa, minhas dores cervicais. Eu tenho uma coleção de hérnias de disco. E só que o médico era um especialista em doenças psicossomáticas.
E quando ele soube do câncer, dos tumores, das recidivas, ele disse que eu ia morrer, que a minha vida era uma mentira e que eu não estava encarando a minha vida como eu deveria encarar, porque eu estava bem. Diante de todo o meu quadro eu estava careca, longe da minha família, um tratamento paliativo sem cura, diante de um quadro também que ele foi tirando, né? Eu fui falando. Um quadro de viuvez muito precoce, fiquei viúva aos 21 anos de idade. Então, diante de tudo isso, ele falou por isso: a vida é uma mentira. E você vai morrer breve. Você não procurar um especialista para te tratar, e nas primeiras sessões você vai achar que a sua vida não tem sentido. Eu saí dali desnorteada. Eu saí dali acreditando em tudo isso, que não havia projeto nenhum de Deus na minha vida, que eu ia nadar e morrer na praia. Eu estava para encerrar o meu tratamento lá em São Paulo e vim embora. E esse pastor, Deus usou ele naquele momento. Ele disse: eu te levei ao vale hoje. Eu quero que você ouça somente a minha voz. Somente a minha voz. É a voz como das águas, queridos. Uma voz inconfundível, impetuosa. Nós precisamos conhecer a voz do Senhor. Precisamos conhecer o nosso pastor, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. E em todo tempo discernir que voz é essa que está tentando comandar a tua vida. Que não seja a voz do Espírito Santo. E ele disse mais: filha, e em breve eu vou curar todas as suas dores. Oh, amados, eu abracei aquilo. E eu levei tão a sério aquela verdade, porque era uma verdade de Deus. E 2008, 2009, 2010, 2011, a dor só foi aumentando. Parece que os efeitos são deletérios. Só foi aumentando, só aumentando. Eu falei: meu Deus, eu vou ajudar o Senhor a me curar então. Eu procurei um especialista. Fiquei 7 meses dentro desse consultório do Dr. Lucas. Que ele partiu, está com o Senhor, eu creio nisso. 7 meses dentro daquele consultório. E eu frustrei toda a farmacologia do Dr. Lucas. Pensa num menino frustrado. E quando eu entrei no consultório dele, ele sabia do meu caso e falou assim: Maristela, o câncer eu não vou curar não, mas a sua dor eu vou curar. Mas na mesma hora eu ouvi uma voz. E eu repreendi aquela voz na hora. Eu ouvi assim: eu não vou deixar. Era o Espírito Santo de Deus. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Mas era o Espírito Santo de Deus. A dor era um mecanismo, e é um mecanismo de Deus na minha vida, que vai me limpando, que vai me aproximando dEle, que está atrelado à obediência, que nós vamos ler daqui a pouquinho em Hebreus 5. No segundo mês já de tratamento, meu Deus, era muita... Ele era fera, gente. O homem era bom, o menino era bom no que fazia. E Deus me colocou na mão do melhor. No segundo mês, ele já está começando a frustrar. Eu estava toda semana lá, e a dor nada, nem mexia. Aí eu fui e levei meu livro para ele. Doutor Lucas, lê esse livro. Lê para o senhor conhecer melhor, se contextualizar também na minha situação, saber que há um projeto de Deus também nisso. Lê meu livro. Ele pegou o livro, ao invés de colocar naquela pochetezinha dele, ele colocou na estante. Eu falei: já era. No 7º mês, segui o tratamento do mesmo jeito. E a dor só aumentando. E eu ficando dopada de remédio, mas sem alívio de dor. Dopada não, ele nunca me dopou, Eu trabalhava muito, então, mais cabeça pesada, corpo pesado, os efeitos de remédio mesmo. No 7º mês, ele colocou um psiquiatra dentro do consultório comigo. Você se importa, Maristela, doutor Pedro, era de BH o doutor Pedro. Você se importa, Maristela, doutor Pedro, fazer parte da nossa consulta? Eu, de forma nenhuma, pode ficar à vontade. Aí ele falou assim: doutor Pedro, a Maristela, ela luta contra um câncer cerebral e já está no 3º. E é um câncer, falou as características do câncer, agressivo, não tem cura, e ela vive um milagre.
isso ele falou da boca dele, ela vive um milagre. A Maristela é um milagre, doutor Pedro, por estar viva. Só que ela tem uma dor que não cessa. E a dor, Maristela, ele virou para mim, pode ser um mecanismo de defesa, porque você não está encarando a doença como deveria encarar. Eu lembrei de São Paulo. Você deveria encarar essa doença de frente, porque a dor está saindo, essa ansiedade está saindo em forma de dor. Aí eu falei, espera só um pouquinho, doutor Lucas. Meu livro está aí, o senhor nunca leu. Eu vivi essa experiência em 2008 em São Paulo, eu não vou vivê-la de novo. Eu vivo, eu olho, eu lembro dessa doença todos os dias. Esse câncer está no meu cérebro, mas meu cérebro não está no câncer. E eu aprendi a viver lidando com a doença. Porque eu estou aprendendo a descansar em Deus. Eu sei que Ele tem um controle de cada célula maligna. E eu só estou viva por uma permissão dEle. Aí nessa hora, o doutor Pedro... Espere só um pouquinho, Maristela. Ô Maristela, essa força que eu estou vendo em você vem de Deus. Vem de Deus, doutor Pedro. É Deus. Ele é a minha força. Aí ele virou para o doutor Lucas e falou assim, doutor Lucas, você quer levar para o lado da ansiedade? A Maristela não é nem um pouco ansiosa. É porque ele estava frustrado, né? Então ele queria explicar a minha dor. Às vezes a dor vai ser inexplicável, queridos. Você não vai encontrar explicação para a sua dor. Mas saiba de uma coisa. Aí ele pegou o livro da prateleira, vou ler esse livro. E depois eu tive essa, né? A gente estava viajando. Acho que ele esteve aqui na semana antes, né, da queda dele. E eu creio num propósito de Deus maravilhoso, né, na vida dele. E eu tenho entendido, né, mais claramente. Quanto mais vamos nos aproximando, mais a luz de Cristo vai nos mostrar a nossa luz. Mais nós vamos nos conhecendo. É por isso que importa para Deus transformar você e não as suas situações. Porque você vai ter que lidar com elas, até que elas sejam transformadas. Porque você vai aprender com a mente de Cristo a ver pela fé. Porque fé não é isso? É crer naquilo que não se vê, mas que sabemos que existe em Deus. E sabe como que eu vejo isso? Eu vejo que eu posso crer, mesmo que eu não veja a pessoa que eu sou em Deus, mas eu posso crer que essa pessoa já existe no coração do meu Deus. Então eu posso descansar, que Ele não vai desistir de mim. Quantas vezes precisar, quantas vezes eu, como um vaso estragado, quebrar, Ele vai me pôr na roda, Ele vai fazer de novo, e assim Ele faz com você. Só que tem uns que são mais trabalhosos que outros, mais custosos que outros, vai doer mais. Quanto mais adiamos o enfrentamento das nossas verdades, daquilo que precisa ser transformado em nós, mais tardio vai ficando Jesus sendo glorificado na tua vida, o nome de Deus sendo exaltado na tua vida, e mais sofrimento desnecessário nós vamos vivendo. Temos vivido sofrimentos desnecessários, amados. Há um sofrimento seguro, aquele que sofremos no Senhor, por permissão dEle, sem adiamento, sem fuga, sem medo, mas enfrentando e lutando em Deus para sermos transformados, vendo em Cristo o nosso padrão, vendo em Cristo em quem nós seremos transformados, a imagem e semelhança dele. Hebreus 5, no capítulo 7, diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus sabia
Ele sofreu a dor da angústia, ele sofreu a dor da depressão, ele sofreu a dor da alma, a dor emocional, amados. Ele sofreu a ponto de ter uma hipertrose, chama? Ele suou sangue, né? Os vasos vazaram. Tem um nome para isso? Cadê os doutores aí? Hematitrose. Ele estava enfermo. A dor dele, a enfermidade dele, a dor da alma, a angústia, a tristeza. Mas ele sabia que o Pai iria ressuscitá-lo. Ele sabia que ele ia vencer a morte. Mas aqui no 8 ele fala, ainda que era filho, aprendeu. O que Jesus precisava aprender, amados? Não precisava aprender nada. Eu só entendo esse versículo aqui de uma forma, foi por nós, por nossa causa, para nos mostrar que há possibilidade, é possível, que vamos aprender também. Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Ele aprendeu a obediência pela dor que sofreu. Amados, dor está ligada à obediência. Todas as vezes que Deus precisar de permitir algo na nossa vida para trazer dor, Ele vai fazer. Porque através da dor, como o filho aprendeu, é que nós vamos aprender também a obedecê-lo. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes Deus vai encerrar, vai privar, vai te trazer uma escassez financeira que vai trazer dor, dói. Outras vezes Deus vai permitir uma doença grave, dói, e você vai ter que lidar. E outras tantas coisas que Deus permite na vida dos seus filhos. Então há uma explicação. Assim como o filho, nós vamos aprender a obedecê-lo. Como o salmista no 119, foi muito bom ter sido afligido, para que eu pudesse aprender os teus caminhos, aprender a te obedecer. Isso é o que o amor faz, amados. É isso que o amor de Deus faz em nós. Há um propósito para a nossa vida aqui. E o destino da nossa vida aqui não é o céu, amados. O destino da nossa vida aqui, tudo que nós estamos vivendo, o destino é Cristo. E tudo está cooperando para isso. Então, antes que você continue fugindo, ou escapando, ou fingindo que nada está acontecendo, comece a orar a Deus, perguntar: Senhor, o que o Senhor está vendo na minha vida que eu não estou vendo e que precisa ser transformado? Me mostre, me revele. E se submeter a essa vontade, amados, e parar de fugir dela, porque é isso que a natureza adâmica faz em nós. Quando o pecado entrou em Adão, a primeira coisa que ele fez, ao invés de enfrentar a verdade, ele fugiu. Ele se escondeu atrás de uma moita, cozeu folhas de figueira. O pecado trouxe a primeira dor. A dor de ver a sua conduta, a dor de ver o que havia sido feito, o que ele havia feito, trouxe dor para ele. E o pecado trouxe uma segunda dor, ele se viu nu. E automaticamente se escondeu ao cozer folhas de figueira. É assim, é a mesma ordem que nós seguimos. Quando nós pecamos, ao invés de nos arrependermos, ao invés de confessarmos o nosso pecado, endireitar a nossa vida, nós nos escondemos de Deus, nos escondemos de nós mesmos, fingindo que não tem nada acontecendo, e nos escondemos do outro, porque isso ele fez também com Eva. Ele se escondeu e cozeu para ela também folhas de figueira. E ao ouvir um evangelho puro, um evangelho de confronto, muitas pessoas começam a cozer folhas de figueira, enquanto o pregador está pregando. Mas está na hora de parar com isso. Está na hora de deixar as nossas máscaras
serem tiradas. Assim como Paulo se refere a Moisés, vamos deixar de ser dissimulados. Moisés, por mais profeta maravilhoso, um exemplo, maior ministério do Antigo Testamento como profeta, Paulo fala que não sejamos como Moisés. Aonde? Dissimulação. Quando Moisés descia do monte, ele trazia as revelações de Deus para aquele povo, ele vinha com o seu rosto resplandecendo em luz. Quando ele percebia que aquela luz era transitória, ele não quis que as pessoas percebessem também. Ele colocava o véu. E muitas vezes é isso que fazemos. Colocamos o véu. A luz já se foi. Há trevas em nós. E colocamos o véu. E Paulo vai dizer que aonde o Espírito Santo está, há liberdade. A liberdade para quê? Para arrancar esse véu. O véu do nosso coração, o véu da nossa mente. E olharmos para um espelho. Até que possamos ver a nossa imagem refletida nele como a imagem de Cristo Jesus. É isso que o Espírito Santo está fazendo em nós. É assim que nós vamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito Santo de Deus, até que Cristo seja visto em nós, amados. Não podemos mais ficar fugindo das verdades. Há muitos casais, há muitos homens aqui, irmãos, que precisam confessar verdades para suas esposas. Há muitas mulheres que precisam confessar suas verdades para os seus maridos. No nosso ministério, como itinerantes, nós temos visto e ouvido e aconselhado muitos casais que traem e colocam um véu e vão viver o casamento como se nada tivesse acontecido. Confessam a Deus, pedem perdão a Deus. Vou dizer uma coisa: quando nós cometemos um pecado contra o outro, podemos até confessar a Deus, amados, Deus nos perdoa, mas a cura só vem com a confissão horizontal. Confessarmos uns aos outros é um princípio, amados. Nosso Deus é Deus de princípios. Ele não vai passar por cima de princípios para abençoar a tua vida. E olha que nós temos um Deus abençoador. Nós temos um Pai abençoador, com muita vontade de derramar bênção sobre o teu povo. Mas há uma coisa que Deus é contra nós. Quando Deus é por nós, nada será contra nós. Mas há uma coisa que Deus é contra nós, é o pecado oculto. É o pecado não confessado. Então as bênçãos vão ficar retidas sim. Então se nós não enfrentarmos a verdade, amados, nós vamos viver uma ilusão. É isso que está fazendo muita gente ser atraído para o evangelho de autoajuda, para o evangelho motivacional, que é só trocar as palavras da sua boca de confissão positiva. Amado, se a mente não for transformada, você pode falar tudo lindo. Você pode ser um dicionário lindo de palavras lindas, que nada vai mudar na tua vida. Pode mudar por um período, mas é edifício construído na areia, vai cair, amados. Cura é só o evangelho que traz. É só quando a luz vem, irradia e incide sobre você. E quando essa luz incide sobre você, você recebe essa luz, vê as trevas que há em ti. Aí as coisas começam a acontecer. Em João 1,7 vai dizer: se andarmos na luz, como Ele na luz está, o que vai acontecer? Temos comunhão. É isso que Deus quer para o teu casamento. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós não venhamos mais fugir dessa luz. Possamos enfrentar. Você precisa de ajuda para enfrentar uma verdade? Amados, peça ajuda. Se for perguntar para mim, para o Asa, vamos dizer: confessa. Ah, mas vai dar divórcio. Enfrenta a dor. Enfrenta a verdade. Porque onde está a verdade, Deus está. É impossível Deus ter comunhão onde há trevas, amados. Abra aí João capítulo 3.
João capítulo 3, verso 19, vai dizer assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, a tendência da natureza humana é fugir de onde há luz, é fugir de um evangelho verdadeiro, é não querer ouvir a verdade que liberta. E há 3 formas que o Espírito Santo, que Deus usa para nos transformar. Uma é a palavra: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A outra é o Espírito de Deus sendo transformados pelo Espírito Santo. E a outra é a dor atrelada à obediência. Então, a tendência nossa é fugir dessa luz. Das maneiras que Deus tem, dos mecanismos que Deus usa para nos trazer a libertação de nós mesmos, para trazer a transformação que é o projeto dele na tua vida, a nossa tendência é a fugir. A nossa tendência é se esconder atrás de figueira e coser uma folha de figueira. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as obras não sejam reprovadas. Temos medo da verdade. Precisamos enfrentar as nossas verdades sem medo da dor, amados. O nosso exemplo está em Cristo. Ele viveu as dores. Ele foi homem de dores. Nele nós podemos. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Ama o evangelho da verdade. Ama o evangelho, o poder do evangelho. Ama viver a verdade. Ama a verdade. Não consegue mentir. Se mentiu, arrepende logo e confessa, porque é assim que são os filhos da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amados, tem uma história que eu quero estar encerrando com ela, que é a história de Davi com Batseba. E está no capítulo 11 de Samuel. Vocês nem precisam abrir não, mas está em 2 Samuel capítulo 11. Davi, ele enfrentou, ele não teve coragem de enfrentar a verdade, por causa da dor que causaria. Isso trouxe muito prejuízo para a vida dele, para toda a sua família. No capítulo 11, ele começa assim: e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi ficou no palácio. Onde Davi deveria estar? Na guerra. No tempo em que o rei sai para as guerras, os reis saem para as guerras, Davi fica no palácio. Amados, geralmente os pecados sexuais acontecem quando a pessoa está no lugar que não deveria estar. É um risco muito grande você estar no lugar que você não deveria estar. Então aqui nós temos um princípio. E um outro princípio: Davi não tinha nenhum inimigo mais significativo que o levasse a ele a lutar. Isso é um perigo, irmãos, quando nós nos sentimos seguros. Às vezes nós passamos um ano de luta, um ano de enfrentamento de doenças, de finanças, de perdas e tantas dores, e de repente as coisas começam a tomar o seu lugar e vão se ajeitando e tudo se resolve. Aí não dá aquela acomodação, aí paramos de buscar a Deus, começamos a orar menos. A nossa tendência é essa. Aí está um grande perigo, é aí que o diabo vai fazer, é aí que ele vai agir. Quando nós nos sentimos seguros, nós corremos o risco de termos uma queda. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele viu Batseba, quis ela para ele, os mensageiros dele buscaram ela, atravessaram ali o palácio, trouxeram ela para ele, ele teve relação sexual com ela, ele mandou ela para casa e veio uma notícia que ela estava grávida.
Davi então manda buscar Urias. Ele tem então um plano, porque os seus olhos eram maus, e tudo que ele fez a partir daí foi tenebroso. Ele manda buscar Urias, fala com que Urias fosse, pergunta, tem aquela conversa boba, como estava Joabe, como estava o povo, como ia a guerra. Urias responde para ele. Então Davi manda a Urias a descer a sua casa e descansar da jornada dele. Só que Urias não foi. Urias acampou na porta do rei Davi. Aí os mensageiros vieram falar para Davi que Urias tinha dormido ali, não tinha ido embora. Aí então Davi vai e disse para Urias por que ele ficou, e Urias disse a Davi no verso 11: a arca, Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. Hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Amados, Deus trouxe luz para Davi neste momento. A luz incidiu em Davi. A luz veio e iluminou as trevas de Davi. Urias foi usado por Deus naquele momento. Aquele momento era o momento de Davi se arrepender e já confessar o seu pecado. Quantas vezes Deus faz? Ele nos traz a luz para que possamos nos arrepender. E sabe o que significa o nome Urias, amados? O Senhor é um fogo. E o que o fogo faz? Ele queima. O Espírito Santo traz o fogo, é para queimar áreas da nossa vida que precisam de enfrentar a verdade, arrepender e confessar pecados. É por isso que queima. Só que Davi, ao invés de receber essa luz, ele mata Urias. Davi mata o fogo. E muitas vezes fazemos isso, amados. Muitas vezes vamos continuar nos escondendo. Se tem uma coisa que Deus deixa claro nas Escrituras, nessa história, de todos os pecados que Davi cometeu, Deus era contra: a morte de Urias, o heteu. Não tem coisa pior, não tem coisa mais grave do que um filho de Deus apagar o fogo do Espírito Santo nele. O fogo que vem trazer purificação, que vem trazer cura, que vem trazer libertação. Quantas vezes incidiu desse púlpito palavra contra pecado, trazendo arrependimento, e quantas vezes não apagamos esse fogo, porque não queremos enfrentar a verdade, porque temos medo da dor, não queremos sentir dor, queremos fugir. Que essa manhã seja uma manhã de posicionamento, amados, diante de Deus, diante da cruz, diante do chamado dele para a tua vida, para a qual ele te fez, queridos. E Deus é tão maravilhoso que não é como nós. Quantas vezes nós vamos ministrar alguém, ao invés de acender poucas luzes, acende um holofote na pessoa. Eu já fiz isso, acendi um holofote, porque muitas vezes estamos vendo uma verdade que não está vendo. E ao invés de ir, é como o Espírito Santo vai. Como que o Espírito Santo faz? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. É assim que Deus faz. Então, aonde o Espírito Santo queimou, aonde o fogo veio e trouxe luz, conserta a tua vida. É assim que Ele faz, amados. Não apague o fogo que está queimando no teu coração. Se há pecado para confessar, confessa. Se há verdades para serem confessadas, confessa. Se há áreas para serem mudadas através da transformação da tua mente, elas serão. Isso tudo, amados, é para que Cristo seja visto na tua vida. Que possamos ser curados aonde Deus quer nos curar nesta manhã. Deixa Deus fazer. Tenha um coração ensinável. Não apague o fogo.
Feche os teus olhos, igreja. Fale com o Senhor. Comece agora a se submeter a este fogo que nos consome, esse fogo que nos queima. Porque se esse fogo não te queimar agora, há um outro fogo, é o fogo do juízo. O martelo já está posto à raiz das árvores, amados. Se você não é salvo, que o Senhor venha regenerar o teu coração nesta manhã e trazer consciência do teu pecado. Desperta tu que dormes, resplandece-te dos mortos e Cristo te resplandecerá. Ele é a luz, Ele é a luz da tua vida. Aleluia, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por esta manhã. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor. Que possamos levantar aqui desta manhã, meu Deus, com esse barulho em nossos corações e nossas mentes, até que os nossos olhos sejam bons. Meu Deus, nos ensina em todos os momentos, em todas as situações, a termos os olhos bons, para que todo o nosso corpo seja luz, e que o mundo veja a luz que há em nós, e que brilhe a luz de Cristo em nós, Pai. Nós somos uma cidade colocada num monte, ó Pai, uma cidade que tem poder para iluminar toda uma cidade, Senhor. Que todos possam ver em cada um de nós aqui nesta manhã, meu Deus, a luz de Cristo, Pai. E que possamos ser luz para este mundo. Luz que possa também, meu Deus, trazer, meu Deus, as obras que estão nas trevas, meu Pai. Que essa luz possa trazer libertação. A luz que há em nós possa libertar os cativos. Possa, Pai, libertar os oprimidos. Possa livrar as pessoas que estão sofrendo a dor espiritual de um pecado. A dor espiritual, meu Deus, de não saber lidar com sua vida, de não ter propósito e esperança na tua vida. Oh Deus, nos envia como testemunhas vivas para se incendiar com o teu fogo, meu Pai, corações apagados, meu Deus. Em nome de Jesus, que possamos ser, meu Deus, seus instrumentos nessa terra. Luzeiros, meu Deus, que possamos ser curados para curar. Meu Deus, transforma aqui vidas, para que casamentos que já estão em ruínas, casamentos que estão por um fio, sejam transformados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Venha transformar aqui mentes de pais, para que filhos que já estão, ó Deus, perdidos neste mundo, possam ser alcançados através da luz que eles verão nos seus pais. Pai, converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do marido da esposa ao marido. Converta, Pai, os nossos corações. Alinha-nos, ó Pai, ao teu evangelho. Pai, que o teu evangelho não venha só arranhar a nossa cabeça, mas que ele possa entrar dentro de nós e queimar dentro de nós, porque é só o teu evangelho e mais nada que tem poder para nos transformar e para trazer cura em nós. Pai, eu peço ao Senhor, cura a tua igreja, cura a igreja que está aqui, que se reúne aqui, que se tem o nome de Igreja Presbiteriana do Cariru. Cura famílias aqui, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja. Deus abençoe os irmãos.